ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então Tem um tá bom. delay só. Aham. Dani, minha sugestão, Sim, segue com a live, tá? Dentro do padrão a gente grava, tá bem. tá? E aí assim eu vou conduzindo aqui algumas perguntas, pode ser? Claro, com certeza, vamos lá. Até porque as pessoas estão aqui tão bacanas com a gente, né? Tentando nos acompanhar já há algum tempo e a gente agradece demais por isso, viu, pessoal? Nós testamos o Instagram e deu tudo certo. Agora a gente está fazendo a mesma coisa, né? Adicionando, mas não está conseguindo. Depois a gente vai entender o que aconteceu. Mas vamos lá. Isso. Você tá. Eu tô a viva voz aí com todo mundo? Tá viva a voz. Pessoal, vocês estão escutando? Eu coloquei aqui no volume máximo. Estamos aqui, Daniela e Josivaldo, e vamos conduzir a live de uma forma aí criativa, né? De uma inovadora. Então, vamos fazer. O Valdo está aqui comigo no celular e nos acompanhando em viva voz. Se vocês estão. Ah, o pessoal está dizendo aqui que pode ser instabilidade do Instagram. Ou conexão. Pode ser, é verdade, porque agora à noite as pessoas costumam usar mais, né, as redes sociais, e possivelmente possa ser isso, porque aparentemente nós não entendemos o que pode ser. Quando a gente pede para adicionar, a pessoa cai. Enfim. Ok, então, Tá tendo um probleminha sim? sim. Então vamos lá. Eu vou conduzir aqui, porque acho que meu áudio está melhor, e o Valdo vai intervindo aqui conforme ele achar necessário. Então, eu sou Daniela Pascoal, sou professora de Direito, de Finanças, de Previdência, de Seguros, né? Esta é a minha área de atuação. E o Josivaldo me convidou, na verdade, ele que é a pessoa responsável, né, por essa trilha do conhecimento, no qual esta live de hoje faz parte. E aí eu recebi, assim, o grato convite, né, de poder participar com ele. E está sendo novo para todos nós, porque ontem ele fez a primeira webinar, eu até participei também, e hoje está sendo a primeira live pelo Instagram, né? Para a gente poder atingir todos os públicos, né? Pessoas que estão no Instagram, pessoas que também estão no YouTube, no Facebook, esta é a ideia, né? Democratizar o acesso. E a trilha do conhecimento, o Josivaldo criou para justamente difundir o conhecimento em finanças, em previdência, em seguros para todas as pessoas. E trocar ideia, inclusive, tem um curso que ele está fazendo aos sábados, gratuito, de educação financeira, e é uma forma também de deixar com que as pessoas todas tenham acesso e para que a gente aproveite o tempo que a gente tem aí nessa quarentena, né? De divulgando informações úteis, trocando ideias. Então, acaba sendo muito útil. E essa trilha do conhecimento é um guia de educação financeira e previdenciária. E hoje a gente vai falar de uma parte desses tópicos todos, que é a previdência privada aberta. E o que nós fizemos foi perguntar às pessoas nos nossos fóruns o que elas gostariam de saber, para que a gente pudesse direcionar olha, estão falando que estão ouvindo a nós dois, que bom. Que para que elas pudessem nos direcionar para poder atender, né? Para poder verificar quais eram as maiores dúvidas, informações que as pessoas quisessem saber. E aí, uma das primeiras, que inclusive eu ouço em muitas aulas, é a questão da previdência como sendo um investimento de longo prazo ou de curto prazo. A previdência, ela é para o longo prazo, então, assim, antes da gente começar até em previdência, a introdução que nós queremos fazer é com relação à reserva que as pessoas têm que ter, tanto do curto prazo quanto do longo prazo. O ideal não é a gente gastar tudo que a gente recebe, é sempre procurar administrar esta renda para que sobre recursos para você poder fazer a sua provisão. Então, é aquele recurso que você vai economizar para uma emergência, para um curto prazo, seja essa questão agora que nós estamos enfrentando, né, de crise econômica, crise na saúde, então as pessoas que conseguiram ter uma reserva, um dinheiro guardado, podem ficar um pouco menos assim apavoradas, porque isso dá, esse colchão financeiro dá um alívio. Então é importante que a gente tenha 6 meses de despesas guardados, né, de consumo,
e se tiver até um ano, melhor ainda, né? Se acontecer um desemprego, uma doença, algum fato novo, você tem de onde tirar. E quando a gente fala de previdência, já é uma reserva para o longo prazo. Então, é um dinheiro diferente. Esse é o dinheiro que você vai separar pensando lá no seu futuro. E é um dinheiro que você não deve realmente ficar mexendo. Ele não é um dinheiro disponível de fora, que tenha liquidez. O certo é que ele fique guardado para que você acumule esse dinheiro e lá na frente possa usufruir de uma aposentadoria com ele, complementando a sua do INSS, que pode ser que o valor não seja suficiente para o seu suas despesas, né? O que você vai precisar quando se aposentar. Então, isso aí é o tema inicial. E aí, voltando às perguntas que as pessoas geralmente fazem, e foi uma das perguntas que a gente mais recebeu aqui, quando a gente fala de previdência aberta, qual é a diferença do plano que se chama PGBL para o plano VGBL, ou seja, para quem que ele serve? Então, é assim, o plano PGBL, resumidamente, ele serve para pessoas que declaram o imposto de renda e fazem a declaração daquela forma completa. É aquela forma em que na declaração de IR as pessoas declaram item a item das suas despesas, despesas médicas, com instrução, a despesa da própria previdência, né? Então ela é dedutível. Então quem tem esse modelo de declaração, o PGBL é uma boa porque até 12% da sua renda bruta anual você consegue deduzir com os valores que você paga de previdência PGBL. Então, declara-se tudo que você pagou naquele ano de PGBL e isso abate no imposto de renda, no seu cálculo, fazendo com que você pague menos imposto ou até consiga restituir mais valores. Então, ele é indicado para esse público, com esse perfil tributário. Ao passo que o VGBL é indicado para os demais. Quais seriam os demais? Pessoas que não declaram imposto, né, estão na faixa de isenção, não precisam fazer declaração anual, então elas deveriam ter um produto VGBL, não UP. Pessoas que fazem a declaração, mas fazem pelo modelo chamado de simplificado, então são aquelas pessoas que na hora que optam na declaração de imposto de renda por transmitir a declaração, preferem o modelo simplificado. É um modelo que a Receita Federal permite que você não precisa declarar todas as suas despesas discriminadamente, mas sim você abate direto 20% da sua renda. Então, quem tem despesas inferiores a 20% da renda acaba preferindo esse modelo simplificado porque vai acabar pagando menos impostos. E aí, esse tipo de contribuinte deve fazer o VGBL, não o P. E um outro tipo também de contribuinte que possa vir a fazer o VGBL, não o P, é aquela pessoa que quer guardar na Previdência mais do que 12% do seu salário bruto. É a pessoa que quer economizar, quer guardar, poupar, pode ser um perfil também de pessoa. Então, o que ela deve fazer? Até 12% ela guarda no PGBL e declara e abate no imposto de renda. Como esse é o teto, não dá para declarar mais que isso, o que você quiser guardar a mais, aí você coloca num plano VGBL. E pode ter os dois, não tem problema, você pode ter quantos PGBLs e VGBLs você quiser. E tem uma questão também que é interessante. Quando você declara o PGBL, né, para quem faz a declaração no modelo completo, uma restrição que a Receita Federal faz é que você tem que também contribuir para o INSS, para a Previdência Pública. Então, você declara o que você pagou de INSS naquele ano, e aí o sistema te permite também declarar o que você pagou de PGBL naquele ano. Então, se a pessoa não está contribuindo para o seu INSS, também não vale a pena ter o PGBL, mesmo que ela faça a declaração no modelo completo. Então, resumindo, PGBL para quem faz declaração no modelo completo e paga INSS. Os demais é tudo VGBL, né? Então, simplificando, seria desta forma. Uma outra questão que... Oi, Valdo, pois não. Eu adorei a sua abertura, né? Até falando, para a gente chegar nesse ponto antes de uma outra questão que nos colocaram, é o seguinte, realmente, você falou muito bem desse colchão financeiro, né? Que a gente deveria ter nesse momento. Muitos de nós, vamos lembrar, conhecemos isso como reserva de emergência, ok? E não existe emergência maior no nosso país ou no globo do que o que está acontecendo agora com a saúde pública, que afetou a economia,
que afetou as empresas, que afetou as nossas finanças pessoais. Então, quando você falou da reserva, né, eu vou chegar aqui nesse momento, quando você falou da reserva aí, vamos lembrar, é a reserva de emergência. Então, é lógico que nós, educadores financeiros, para aqueles que estão nos ouvindo, sempre vamos falar dessa reserva de emergência de 6 a 12 meses. Lembrando que esse de 6 a 12 meses, eu diria que era no cenário até 2019, né? Mas o que é importante lembrar é o seguinte, que esse momento, além dele ser histórico, né, para nós, trará um grande aprendizado. Eu creio que aqueles que não têm a reserva de emergência agora, não há por que se preocupar em falar, gente, e querer se bater com um amigo, falando, nossa, fiz um curso há tanto tempo e não fiz a minha reserva de emergência, há tantos anos eu venho falando, ouvindo sobre isso. Calma, eu diria o seguinte, viu, Dani, para quem está nos ouvindo, o primeiro passo para formar a reserva de emergência, independente de qualquer crise, por isso que eu digo que essa crise trouxe também alguns aprendizados, daí a trilha do conhecimento, é dizer para essas pessoas o seguinte, cara, se você está em casa, a melhor coisa que você tem que fazer agora para o seu bolso é tirar uma fotografia, um raio-x de todas as finanças da família. A família é você, seu cônjuge, filhos, porque pode ter filhos que moram com você. É muito importante nesse momento você conhecer cada centavo que você tem à disposição. Se você não tem os centavos à disposição, tudo bem, como todos aqui, você tem contas a pagar. Mas é o melhor momento agora é você ver quais contas você tem a pagar, né? Que tipo de contas são, se são aquelas contas que podem tirar de repente o seu carro, pode tirar o celular, né? Começa aquele momento de você ver quais são as contas essenciais agora para você sobreviver. Para sobreviver nesse momento você precisa ter a moradia, né? O transporte, a depender se você tem um negócio que depende do transporte, os filhos estão em casa, embora as escolas estejam cobrando, mas você precisa se alimentar, tomar banho. Então você começa a ver o seguinte, o que é essencial nessa conta? Então quando você vê nessa conta o que é essencial e o que é desnecessário, agora que é o momento de você ver, tem coisas que são desnecessárias. E aproveite para fazer o seguinte, entre aquilo que é necessário, se você não tem essa reserva de emergência e aquilo que é desnecessário, cancele esse desnecessário. E você vai ver que algumas coisas nesses últimos dias têm sendo ofertadas para você de maneira gratuita. Então tome cuidado com as coisas que você está pagando, né? Olhe lá no seu cartão de crédito, olhe no seu extrato bancário para ver se não tem coisa que você está bancando e ela é desnecessária nesse momento. E uma outra situação interessante para a gente chegar na reserva aí de emergência é o seguinte, gente, vamos pensar que essa reserva de emergência agora, Dani, seria muito importante a gente imaginar que tem pessoas fazendo renda extra neste momento, porque teve pessoas que tiveram os seus salários reduzidos. E aí você vai falar, como eu vou ter reserva de emergência? Tá, comece a pensar em ter reservas extras, porque muitas pessoas, o salário dela já não estava dando, né, no padrão até março desse ano, começo de março, para pagar as contas. Então, daí a primeira radiografia delas, tiraram a radiografia das suas despesas, das suas receitas, cada centavo conta nesse momento. E fazer renda extra é o que eu tenho visto as pessoas fazendo no lar, nesse momento. Eu achei muito interessante. E renda extra, gente, vamos lá, pelos sistemas online aí, agora está acontecendo muito isso, renda extra, sistema online. Um exemplo muito típico, né, Dani? Sim. Eu falo para as pessoas o seguinte, redes de afiliados, nós estamos vendo aí grandes lojas que estão oferecendo serviços online onde você pode ser parceiro, então você ganha lá uma comissão. E essa semana, eu falando com alguns amigos, eu achei muito interessante, Josivaldo, renda extra. Eu vendi um monte de coisa em casa que eu não estava usando, eu não precisava para usufruir disso como um dinheiro para pagar algumas contas do meu dia a dia. Olha aí, renda extra. Então, nesse momento da pandemia, a gente também pode fazer uma renda extra e, de repente, começar a formar
o colchão financeiro, ou esse colchão da reserva de emergência. Se eu não tenho 6 meses, não tem problema. Comece, a partir de agora, a pensar que, passando essa pandemia, todos nós iremos sobreviver. Você terá ainda a necessidade de ter esse conceito com você da educação financeira, da economia comportamental, que é o hábito de reter parte do que você ganha para reserva de emergência. E aí entra no que a Dani está falando. Essa reserva de emergência, né, Dani? Sim. Ela não deve ser colocada no produto de longo prazo como a previdência complementar aqui que a Dani está falando, que é um PGBL e VGBL. Essa reserva de emergência, gente, ela sempre vai estar em produtos financeiros, sim, porque você não deixa embaixo do colchão, com produtos de liquidez, mesmo que seja a poupança, ok? Então, quem tem a poupança de pelo menos 3 meses ou 6 meses, está mais tranquilo nesse momento. Mas é uma reserva que se acaba rápido. Então, há que se pensar nessa questão. Então, antes de investir em produtos PGBL ou VGBL, pense sim, como formar essa reserva de emergência, mesmo agora, nesse momento da pandemia. Como pensar nela? Então, assim, você vai pegar o dinheiro e vai sobreviver em algumas situações. Mas depois dessa sobreviver, virá o momento que a economia vai se abrir, todos nós voltaremos a trabalhar, muitas vezes trabalhando menos, ganhando menos, mas você tem que ter em mente que a reserva de emergência é uma coisa para se levar para toda a vida. E depois da reserva de emergência, você pensa nos seus sonhos, que são de curto, médio e longo prazo. No caso da Dani aqui, ela está falando de uma coisa que é de médio a longo prazo. Na aposentadoria em si, todos nós um dia queremos se aposentar e se aposentar bem. Essa é a questão. E sabemos que só existe a previdência aberta, que a Dani está falando aqui, porque a previdência pública não irá nos sustentar no futuro, assim como não sustentou alguns dos nossos pais, os nossos pais, parentes próximos. Então, requer a gente pensar nesses outros investimentos, nessa reserva de emergência. E aí, quando a Dani entra explicando PGBL e VGBL para quem ele se aplica, a diferença vocês viram, né, na questão, inclusive, aqui do imposto de renda que ela fala, né? Agora foi adiado, né, Dani, para final de maio, Isso. a entrega, né? Mas mesmo que você esteja declarando agora o ano de 2019, pense que 2020 você vai declarar em 2021. E aí hoje, se você tem um PGBL ou um VGBL, é importante você saber por que você está contribuindo para cada um deles, que é onde a Dani está colocando nesse cenário. Então, Dani, eu te agradeço por essa introdução que você fez, inclusive sobre a trilha do conhecimento, muito bem feita, né? Tivemos essa falha aqui de comunicação, mas eu vejo que, principalmente esses últimos 15 dias, transmissões no YouTube, transmissões nas demais redes, no próprio Facebook, aqui no Instagram, estão tendo problemas de conexão. Isso vai ser uma coisa normal daqui para frente. E o que a gente tem que fazer é um plano B. O plano B é o que a Dani fez agora, falei com ela, segue, né, com a sua explicação, seu público, depois para o meu público a gente divulga um vídeo e, se necessário, até faz um outro bate-papo, qual o problema? Né? É assim que funciona mesmo. Então, Dani, você pode seguir. Eu ia te falar o seguinte, dentro do que você falou agora, do PGBL e PGBL, eu vi que o público aqui está fazendo uma confusão, e você pode falar muito bem disso. O pessoal está me falando que quem controla ou fiscaliza os planos de previdência aberto é o Banco Central. Eu falei, meu Deus, não. Então, assim, Dani, fala para eles a diferença de quem fiscaliza, quem vende o produto aí de PGBL e VGBL, por favor. Ah, sim. Vamos lá. Então, o que acontece? O mercado tem que ter regulação para que ele funcione, tem que ter fiscalização. No caso da Previdência, nós temos a aberta e a fechada. Na Previdência aberta, o órgão que fiscaliza chama-se SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. O Banco Central, ele diz respeito a operações bancárias. E quando a gente está falando de Previdência, é uma operação securitária. Então, o que eu quero dizer com isso?
Quem administra o plano de previdência, concebe e oferece para os clientes são as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar. Pode ser que elas tenham meios de distribuição. Esses meios podem ser os corretores de seguros, podem ser pessoas que estão ali na rede bancária, por isso que às vezes as pessoas confundem achando que a previdência é do banco, e na verdade não é. Tem uma seguradora responsável por esse produto e o banco é um parceiro que está oferecendo o produto para o mercado, tá bem? Então não é o Banco Central, é a SUSEP. E uma outra questão também que eu queria passar para vocês é que a gente falou que durante a fase de contribuição, né, a fase da acumulação, as pessoas vão guardando o seu dinheiro e escolhem se querem PGBL, se querem VGBL, de acordo com a sua situação tributária. Mas um outro momento também do plano de previdência que é importante pensar é na fase de renda, quando a pessoa vai usufruir da previdência que ela acumulou ao longo de toda a vida. Nessa fase, também é importante olhar alguns fatores para poder fazer uma boa escolha. Por quê? A pessoa acumulou ao longo do plano um determinado valor. Quando chega na fase de se aposentar, na idade que ela escolhe, que seria a data de aposentadoria, né, a idade de saída, as pessoas ficam numa dúvida muito grande de o que fazer, se elas vão conservar aquele dinheiro que elas acumularam e fazerem retiradas periódicas, que seriam resgates. Então, a pessoa para de contribuir, já chegou no objetivo, né, de reserva do valor acumulado, e agora ela começa a usufruir desse dinheiro que ela guardou fazendo resgates periódicos, né, fazendo saques. Só que quando a pessoa escolhe fazer dessa forma, ela está fazendo isso de forma, é uma renda financeira. Por quê? É um dinheiro que um dia vai acabar. Se você não alimentar, né, não colocar mais contribuições para fazer retiradas, e essas retiradas forem superiores aos juros que vai remunerar essa reserva, e geralmente são, a tendência é a reserva ir diminuindo cada vez mais, ao ponto de chegar uma hora e acabar o dinheiro. E se a pessoa estiver viva ainda, porque nós estamos vivendo cada vez mais por conta da longevidade, ela pode acabar sem renda nenhuma, esgotou tudo que ela acumulou. Tem uma outra opção em previdência, que é a pessoa converter tudo que ela acumulou em benefício mesmo de previdência, que seria uma renda. Então, eu acumulei um valor na previdência, vou me aposentar e escolho de verdade uma aposentadoria, e não um resgate do valor. Então, a seguradora faz uma simulação de quanto vai ser aquela renda, partindo do pressuposto que se for uma renda para a vida inteira, que é uma renda vitalícia, ela vai me pagar enquanto eu estiver viva, independente se eu viver mais ou menos que a média dos brasileiros, né? Que é a tábua atuarial, né? A expectativa de vida. Mesmo que eu passe muito, você fica com aquela garantia que a entidade de previdência vai te honrar o pagamento da aposentadoria, mesmo que o seu dinheiro eventualmente tivesse acabado. Só que tem uma questão, quando você faz isso, todo o dinheiro que você acumulou não é mais seu, ele passa a pertencer à entidade. Você passa o dinheiro todo para ela e ela te dá em troca, se você escolher fazer dessa forma, uma renda e vai te pagar sempre. O que as pessoas ficam com um pouco de medo nessa hora é: e se eu opto por uma renda vitalícia, perco minha reserva, entre aspas, porque ela vai ficar com a seguradora, e no mês seguinte eu morro? Esse é o pior dos dilemas, porque aí você fica sem o dinheiro, no caso a sua família não vai receber o dinheiro, porque se você converteu em renda e ela era uma vitalícia apenas para você, não ia passar para um beneficiário, porque você pode optar por uma renda que vá para um beneficiário no caso da sua ausência. Mas se você escolheu só a vitalícia pura, você não passa para frente, então o beneficiário não vai receber, e a sua reserva ficou toda para a seguradora. Então, para tirar esse incômodo, existem opções também de renda onde o beneficiário tem direito a receber a aposentadoria no lugar do cliente, caso ele venha a falecer. Então, eu acho que quando a pessoa vai escolher por uma renda realmente, ela precisa então olhar o momento familiar dela. Ela tem pessoas que dependam dela, tem filhos pequenos ainda, tem cônjuge. É o caso de fazer uma aposentadoria reversível a um beneficiário indicado, reversível ao cônjuge, ou com continuidade para menores. Se essa for a sua situação, aí você faz essa escolha. Lembrando que uma renda vitalícia vai te dar uma aposentadoria um pouquinho mais alta no valor do que uma renda reversível para o beneficiário, porque aí a seguradora sabe que
ela vai ter que honrar o pagamento para mais de uma pessoa, né? Vai honrar para o segurado, né, enquanto ele estiver vivo, e depois vai ter que honrar para o beneficiário que ele indicou. Então, ela sabe que o risco aumenta, então a renda fica um pouquinho menor. Então, essas são situações que têm que ser verificadas no momento da aposentadoria. E aí, essas situações nos levam a uma outra pergunta muito interessante que foi feita nesse fórum que nós fizemos, que foi, eu achei ela interessantíssima. A pessoa perguntou assim, mas eu quero guardar dinheiro para o meu futuro, então é o meu dinheiro de longo prazo. Precisa ser só em previdência? Inclusive, essa pessoa que nos escreveu até disse que já tinha uma previdência. E aí, o que nós respondemos? Não. Na verdade, o seu dinheiro de longo prazo, você pode guardar da forma que você achar melhor. Previdência acaba sendo um produto que foi desenhado para este fim. Então, ele tem uma finalidade muito específica para isso. Agora, se a pessoa tiver uma boa organização, uma disciplina, de fato, de guardar, ela pode escolher colocar em outros investimentos também. Pode diversificar, inclusive, ter uma previdência, também ter imóveis para usufruir do aluguel, que é uma renda, aplicar na bolsa e viver de dividendos, aplicar no tesouro diretamente. São opções que estão disponíveis, quem pode, que bom. E o que a gente olha na prática? As pessoas não têm muito conhecimento, nem, a maioria de nós brasileiros não temos o conhecimento suficiente e nem o tempo, ou talvez nem desejemos, cuidar disso tudo, porque isso demanda uma especialidade de você acompanhar uma bolsa, saber o momento certo de comprar, de vender. E se você tem essa aptidão e gosta de fazer isso, você pode constituir seu próprio dinheiro do futuro. Você mesmo administra, faz as suas compras. Agora, quando você não tem esse interesse ou não tem esse conhecimento, aí você acaba terceirizando para uma empresa que faz isso por você, que tem os gestores, os assets, né, pessoas que são especialistas, acompanham o mercado. Essa é a função delas, o dia todo elas trabalham para isso e têm uma expertise voltado para esse objetivo. Então, a Previdência acaba sendo um produto que te atende se for essa sua demanda. E voltando lá para a questão... Oi, Valdo. No fim das suas colocações, eu posso ir colocando umas também, porque claro, eu participei do chat com você, com esse Sim. público, e tem algumas coisas aqui que você colocou e eu queria dar um exemplo, né? Isso. Então, você acabou de falar aí da importância da atenção do momento de se aposentar. Aquele momento que eu falei, já acumulei reservas, né, independente de crise, as crises virão, passarão, eu acumulei uma reserva. E agora chegou o grande momento de eu me aposentar, gozar a vida, né, como diz, vou viajar, ok. Então, no que você está falando, o que eu acho que as pessoas ainda, de uma maneira ainda mais clara, vamos ser sinceros, gente, quando você está dentro de uma seguradora, qualquer coisa que você assinar ali, como qualquer contrato, você tem que ler antes com muito cuidado. Quando a Dani falou da renda atuarial, aí, que mede a expectativa de vida sua, né, dos seus familiares, que é você deixar, caso você morra, para sua esposa, para os seus filhos, trazendo para um exemplo clássico aqui, imagina o seguinte, você acumulou 100 mil ou 1 milhão lá na frente. Esse dinheiro que você acumulou, né, Dani, se for uma renda contratada atuarialmente, que é o que a Dani falou, atuarial, medindo a sua expectativa de vida só para você, imagina o seguinte, você começar com a renda de 10 mil. Ok, é só para você enquanto você estiver vivo. Agora, imagine que você tem o cônjuge, fala, não, eu quero deixar para o meu cônjuge. Vou citar um exemplo, o homem casou com a mulher mais nova, 10 anos, mas o contrário também acontece. A mulher casar com o homem mais novo. Vou deixar para minha esposa. Se ela é 10 anos mais nova que eu, o banco, na verdade a seguradora, está olhando isso. Então, na hora que eu falo, vou deixar para minha esposa, caso eu venha falecer, imagina o seguinte, aquela renda que era de 10 mil vai diminuir. De repente vai ser 8.500. Por quê? O banco, a seguradora, vai pagar por mais tempo essa renda, porque pagou para você e a sua esposa tinha uma expectativa de vida maior. Eles têm que honrar. Agora, imagine você colocar os seus filhos também. Minha esposa tem a mesma idade que eu. Caso ela venha, eu faleça, ficará para ela. Ela falece, ficará para os nossos filhos. E tem gente com filhos novos aí. Então, esse filho tem expectativa, se imagina. Eu tenho amigos, Dani, que têm
filhos, eles já estão aí com 60 anos e eles têm filhos de 10 anos, né? E a esposa tem a mesma idade, estão ali. Então aconteceu aquelas coisas assim, filhos adotivos, então tem muito isso. O pessoal às vezes com idade já, na melhor idade, adotam criança, passa a ter todos os direitos, colocam no plano. Então, quando você coloca a esposa, coloca os filhos menores, a seguradora está de olho. Então, uma renda que começou com 10, colocou a esposa, caiu para 8,5. Colocou 2 filhos, caiu para 6 mil. Agora, o que vocês têm que marcar, né, Dani? Que quando você contrata a renda atuarial, você tem essa garantia de até quando esse grupo estiver vivo, ok. Mas, lembre-se que naquele momento você entregou um patrimônio e a seguradora vai te garantir uma renda mensal, enquanto você estiver vivo e as pessoas que você contratou. Na outra modalidade que a renda, que a Dani estava falando, que é a financeira, você tem um patrimônio. Então, amanhã, se você vier a falecer, o saldo remanescente, não é isso, Dani? Isso. Passará para aqueles beneficiários que você tinha lá na pólice, que você indicou. Né? Isso é muito importante. Então, a diferença do atuarial é: faleceu, não contratou, não tem para quem passar renda, ficou na seguradora. No financeiro, faleceu, vai ficar para os seus herdeiros legais. Então, isso é muito importante na hora de contratar essa renda, que é lá no futuro, mas já vale, porque hoje é assim, na hora de contratar, tenha muita atenção, financeira ou atuarial, mas depende muito da sua idade, depende muito do seu padrão de vida e do seu âmbito familiar, esposa, filhos, para quem você vai deixar. E aí, Dani, eu vou completar nessa pergunta que a pessoa fez aí sobre os investimentos que você bem falou, né? Olha, você tem outras formas de formar o seu colchão financeiro para essa aposentadoria que não é só a previdência aqui. Perfeito o que a Dani falou. Agora, gente, vamos pensar o seguinte, dentro disso, a gente sempre lembra as pessoas que quando ela está fazendo a poupança dela de longo prazo, que é a previdência complementar, ela tem que olhar todas as tributações que existem em cada um dos investimentos. E quando ela faz isso, ela está fazendo um planejamento tributário muito importante. Porque veja, né, Dani, no VGBL existe um tipo de tributação, é um produto usado para aposentadoria. Só que, olha, a tributação só recai sobre o rendimento que conseguiu naquelas aplicações financeiras. No PGBL, o rendimento, todo ele é tributável no futuro, ou no resgate, ou na sua aposentadoria. Assim como o seu patrimônio principal que você pôs. Mas veja, como a Dani falou, quem fez o PGBL, né, Dani, ele teve o benefício fiscal da dedução na base do imposto de renda. Então, ele está diferindo esse imposto, né? Ele deixou de pagar agora. Se ele fizer uma boa reserva de emergência ou uma boa reserva aí nos investimentos, essa diferença que ele deixou de pagar para o governo, porque ele está fazendo a previdência privada dele, no formato PGBL, ele aplica. Então, eu falo que assim, a boa educação financeira é assim, olha, esse dinheiro eu ia pagar de imposto, deixei de pagar. O que eu faço com ele? Reaplica. Porque se você jogar no consumo, você não está tendo benefício nenhum. E jogar no consumo não é uma estratégia. A estratégia é você fazer o colchão financeiro. Mesmo que seja através desses outros produtos que a Dani já falou. Na renda fixa, né, na renda variável, comprando ações, ou até imóveis, né? Que tem pessoas que, vamos lembrar, que o colchão financeiro dele muitas vezes é feito de aluguel de imóveis, né, Dani? Então não tem certo ou errado. O que tem assim, qual é o patrimônio desejável e que pode ser alcançável através de um planejamento que lá na frente te garante o que a gente chama de renda passiva. Ou seja, você não precisa mais trabalhar. O dinheiro que você tem investido em imóveis, seja ele fixo ou em investimentos, fundo imobiliário, o dinheiro que você recebe do seu plano de previdência aberto, mais outros rendimentos de aplicações, isso tudo somado é a renda passiva, que diz o seguinte: eu não preciso trabalhar mais
para manter o meu padrão de vida. E, Dani, é só para colocar para o nosso público aqui, e o seu, nesse momento, é o seguinte: eu vi pesquisas no começo do ano e no final, falando o seguinte, que apenas 1% dos brasileiros aposentados no Brasil, e a pesquisa eu acho que envolvia mais de 25 milhões de brasileiros, apenas 1% deles podiam dizer que tinham renda passiva, não dependiam do INSS, não dependiam de caridade, porque todos os outros demais dependiam de ajuda de parentes, por exemplo. Tinham que trabalhar para manter o padrão de vida ou pagar o dia a dia, plano médico, sobreviver. Então, acho que quando a gente está falando do produto de previdência, a gente também está falando da cultura financeira de médio e longo prazo que eu tenho que ter para ter uma aposentadoria sustentável e, de repente, chegar a engordar essa massa de 1% para 2%, para 3%. Eu acho que esse é o cenário que a Dani gostaria que todos tivessem. A gente sabe que é muito difícil, né? A Dani, com certeza, está fazendo a aposentadoria dela, eu também. Sabemos dos desafios que é reter parte, né, Dani, daquilo que a gente ganha, né? Abrir mão do benefício atual de viagens, de grandes realizações, para ter uma aposentadoria sossegada, tranquila lá na frente. Mas é isso. Nós temos que tomar decisões econômicas. E eu digo que muitas vezes decisões agora tiram a gente da zona de conforto. Zona de conforto, assim, eu tenho que pensar nisso, né? E às vezes eu tenho que abrir mão de fazer coisas no presente para ter um futuro melhor. Tá, Dani? Eu só quis dar essa reflexão aqui de tudo que a gente falou nesse momento aí sobre essas duas formas de renda. Perfeito. E é isso mesmo, né? É uma questão de verdade de você sacrificar um pouco do presente. Esse presente que você vai sacrificar nem precisa ser muito. Quanto mais cedo, menos sacrificante será, porque aí você guarda um pouco sempre, e esse valor vai virar uma reserva lá na frente, que vai ser sua aposentadoria. Então, é uma questão de cultura mesmo, né? De educação financeira, coisa que a gente está aprendendo a ter recentemente, porque o Brasil foi um país de muita inflação, em que as pessoas não conseguiam guardar dinheiro. Nós viemos de uma época de recessão. Então, nós estamos passando por muitas mudanças, né? Tudo bem que a situação nesse momento é atípica, mas num panorama um pouco maior, nós precisamos ter essa cultura. Não importa se você tem muito ou tem pouco. Na verdade, até conversei com o Valdo esses dias. A pessoa mais próspera, porque prosperidade e riqueza podem ser coisas diferentes, é aquela pessoa que consegue guardar e não a que mais ganha, porque tem muitas pessoas que ganham muito, mas gastam também, porque sustentam família, sustentam um padrão de vida que acabam ficando reféns disso. Então, a nossa liberdade vem quando a gente consegue se organizar. E o negócio é começar, nem que você guarde no colchão, mas comece a guardar e aí você vai conhecendo, entendendo e não procrastine, porque essas decisões de adiamento fazem uma vida inteira passar e quando você vê, chegou na hora em que você precisa e você vai ter que buscar ajuda de parentes, vai ter que continuar trabalhando, mesmo que você pudesse estar ali se aposentando e descansando um pouco mais, escolhendo os seus trabalhos. Então, vale a pena sacrificar um pouquinho desse presente, porque lá na frente você vai se agradecer por isso. Né? Então, complementando o que o Valdo falou. Dani, eu estou olhando aqui os comentários da live, teve uma amiga sua aqui, que ela perguntou por onde começar para mudar essa cultura. É a Márcia. Né? Essa cultura financeira. Eu diria o seguinte, duas coisas. Primeiro, começar nos jovens, começar nas crianças, desde o primeiro contato das crianças, aí nossos sobrinhos, filhos, não importa, crianças que estejam ao nosso alcance, quando elas têm acesso ao dinheiro, seja, e às vezes o primeiro dinheiro que as crianças recebem é o que a gente chama de mesada, tá, gente? Eu, como educador financeiro e outros que podem estar me ouvindo, a gente começa a educar as crianças a partir do primeiro momento que elas têm acesso à mesada, por exemplo, mesada financeira, que pode vir dos pais, que pode vir dos avós, dos tios, né, para usar na escola, seja onde for, é o contato com o dinheiro. E dizer que o dinheiro tem que ter sonhos, tem que ter destino. Você sabe, Dani, que no caso de crianças, a gente sempre trabalha de maneira lúdica, né?
os porquinhos, olha, vamos guardar um pouquinho, R$ 1, todo mundo aqui um dia já teve um porquinho, né? Para dar os cofrinhos. Com a criança funciona bem, com o adulto já é diferente. Mas a sua amiga fez a pergunta importante: por onde começar? Pelas crianças, dentro das escolas. A partir desse ano, a gente já tem aí nas grades de escolas curriculares, ter educação financeira, que é a base nacional curricular, uma grade transversal, educação financeira para a criança. A Dani sabe que eu sou vice-presidente da ABFIN, que é a Associação Brasileira dos Educadores Financeiros. Nós estamos aí em 23 estados da federação, mais de 1.000 escolas aí recebem educação financeira desde os 3, a gente fala que desde os 3 até os 100 anos, né? Mas o trabalho dentro de escola é isso, só que quando a gente começa a educar as crianças dentro de escola, Dani, e para o seu público, a gente percebe como muda o comportamento dos pais, da família. Então, eu já vi criança que transformou a família. Então, nesse momento, tem criança que, por incrível que pareça, na pandemia está ajudando os pais a economizar em casa. Sabe como? Pai, apague a luz. Pai, venda o que não use. Troque brinquedo. O que a criança está fazendo? Ela está encurtida ali naquele momento uma cultura sustentável. Por que comprar brinquedo? Por que não trocar? Isso é educação financeira. Não precisa comprar. No momento onde os pais estão com o bolso apertado, você ainda vai continuar falando sim, meu filho, sim, meu filho? Não. Olha a criança, pai, troca o brinquedo e guarda um pouquinho mais para o meu sonho. O sonho da criança, às vezes, é daqui a um ano. Mas você vê que já tem uma cultura diferente. E a outra coisa, gente, a Dani falou uma coisa importante. O começar cedo, comece sim, mais cedo. Agora, sem essa preocupação, eu não posso guardar 10% do meu salário todo mês. Guarde um. Você vai ver que no primeiro mês passou para 2, em 6 meses você já está guardando 10%. Porque ninguém consegue ter a reeducação financeira, falando de adulto, da noite por dia. Porque essa temática, educação financeira, vamos falar, vamos ser bem sérios, ela começou a ser falada de 1994 para cá, com a era do Plano Real, né? Porque antes tinha hiperinflação. Então, de lá para cá é que a gente viu que a população precisou ter o quê? A se reeducar, falando de adultos. E aí reeducar o quê? Da educação financeira. Mas educação financeira e comportamento, hábitos, estão ali ligadas no dia a dia. Para só depois a gente ir para as finanças pessoais, tá? Só depois, e isso que a Dani está falando de investimentos aqui, já entra nas finanças pessoais, porque antes de tudo isso, acreditem, é comportamento, é mudança de hábito no dia a dia. E a pandemia está fazendo a gente conhecer os nossos hábitos, bons e ruins, né? Um exemplo, Dani, olha só, esses dias teve um amigo meu que a filha deu uma dura nele, sabe por quê? Por quê? Porque naquela correria da pandemia, no início lá de março, segunda quinzena, ele comprou coisas. E esses dias a filha dele deu uma dura dizendo: pai, olha quanta coisa estragada. Nossa. Jogou dinheiro fora. Isso daí vindo de uma criança de 11 anos, gente, isso é educação financeira. Compre só o necessário e tome cuidado com o vencimento. Que ela quis dizer para o pai, jogou dinheiro fora. Né? Eu sei que eu saí um pouco aqui do assunto, mas quando a sua amiga perguntou aqui como mudar isso, começa lá atrás, nas crianças, na reeducação dos adultos, porque agora a gente passou uma época de muita gente com liberalidade de acesso ao crédito fácil, crédito consignado, crédito do cartão de crédito, crédito de financiamento. Tudo isso, gente, virou o quê, Dani? Um grande problema nas famílias. Hoje nós estamos com mais de 63 milhões de brasileiros. Isso base fevereiro, tá? Estavam com as contas inadimplentes, ou seja, não estavam... Nome sujo, né? Alguns vão dizer. Esse sim. Serasa está com o nome negativado. E eu tenho medo aí que nos próximos meses esse número suba bastante. Então, o que a Daniela faz no dia a dia, eu sei o apreço que ela tem pela educação financeira, como ela fala de previdência, tudo isso está dentro desse jogo que a gente está falando agora. Cancelar a minha previdência é um bom momento,
eu diria que não. Se você não fez a faxina financeira das suas contas, você pode estar cancelando um hábito bom, que seria poupar para o seu longo prazo, porque você não fez a lição de casa, que seria ver, será que não tem uma outra conta que eu possa cortar, que não é essencial para manter o meu sonho da minha previdência segura? Vai lá na sua previdência e, de repente, reduz o que você está contribuindo, né, Dani? Isso Você estava mesmo. contribuindo com 100, contribui com 50. Porque a Dani sabe, e eu sei, que se você zerar, para você voltar isso dentro das suas contas no dia a dia, vai demorar. A gente tem estudo e tem estatística que mostra que o nosso comportamento daí para frente é assim, não, sobrevivi sem isso, então não vou pôr mais. Então, cuidado, gente. Eu só falei isso, Dani, que eu achei muito interessante as perguntas que estão aparecendo aqui, Sim, e o pessoal está concordando. Tem que começar com as crianças, sim. Né? Se a gente sempre fala que elas são o futuro é hoje. Não tem é? que começar O já. futuro é hoje. O que fazer? Então, essa era uma contribuição. Falei muito na live aqui da Dani, mas os comentários Nossa estão live. nessa linha também, né? Sim, agregam muito. E Dani, posso completar aqui para você dizer para a gente o que aconteceu? Eu achei muito interessante essa pergunta, eu estou trazendo aqui, eu não tinha te passado, mas eu sei que você vai poder responder. Olha só, uma pessoa estava... Eu entendi que isso aqui é planejamento sucessório, ou alguma coisa assim. Né? Ela queria saber o seguinte, ela pode usar bem o PGBL e o VGBL para essa situação, porque ela está preocupada, pelo que eu entendi, na questão de tributação, de inventário. Então, assim, de cara eu digo, pode. Mas fala aí pra gente, qual que é a vantagem, Dani, do PGBL e VGBL nessa questão do planejamento sucessório, as Sim. tributações, enfim. Sim, o produto de previdência ele pode ser usado para planejamento sucessório também. Por quê? Ele não passa por inventário, então não tem todo aquele prazo de um inventário, e se esse inventário tiver litígio, tiver brigas, ele demora mais ainda para ser concluído, enquanto isso as pessoas ficam sem dinheiro, né, a família. Então, esse dinheiro que está lá na Previdência, quando ocorre o falecimento do cliente, do participante, a entidade de previdência tem até 30 dias para poder fazer a entrega desse dinheiro para a pessoa da família que foi indicada para receber, né, o beneficiário escolhido pelo cliente. Então, não necessita de advogados, então já não tem custo com advogados, não necessita de advogado, então acaba sendo um alívio, porque em 30 dias, geralmente até antes, as seguradoras já pagam esse recurso. Então, acaba sendo uma forma de planejar. Outra opção também é que o cliente, quando vai escolher o seu beneficiário na Previdência, ele tem liberdade para deixar esse dinheiro para as pessoas que ele quiser. Então, essa liberdade de nomear as pessoas que ele acha que realmente mereçam, né, receber esse dinheiro, supondo que ele ainda não se aposentou, né? A gente está falando de uma pessoa que está contribuindo, formando reserva e está lá com dinheiro aplicado. Esse dinheiro é dela. Né? Se acontecer dela faltar, a seguradora tem que entregar esse dinheiro para quem ela nomeou. E essa nomeação pode ser realmente um herdeiro legal, como pode ser uma outra pessoa conforme a disposição de vontade do próprio cliente. Então, dá uma liberdade, né, de você... Eu acho que a maior liberdade é a família receber isso rápido, né? Não ficar esperando o inventário sair. Porque inventários demoram muito tempo, às vezes demoram anos. Então, eu acredito que dessa forma responda a pergunta. E também não vai ter, falando de tributo, não vai ter o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Na maioria dos estados do Brasil não tem, teve alguns estados que teve alguma mudança, mas no geral não tem esse tipo de tributação também. Tem mais alguma pergunta do fórum? Então, eu estou dando uma olhada aqui, completando isso que você está falando, que foi perfeito. Quando as pessoas aqui falaram, eu estava olhando aqui a questão de outros investimentos, gente, cuidado. O que a Dani está passando aqui nessa live e eu também para vocês, é também um planejamento de previdência, mas é um planejamento fiscal, tributário também. Então, a Dani falou uma coisa seguinte, imagina você com todo o seu dinheiro em investimentos e nenhum PGBL, isso vai para espólio, vai para inventário, tem que fazer toda aquela coisa, que isso pode demorar 1 ano, dependendo da situação, 2 anos, e a sua família ficou sem nenhum dinheiro. Então, até pensando nisso, nem tudo, quando a gente fala de aposentadoria e de investimento, você deve pensar sempre em rentabilidade, mas mais o lucro.
calma. Dentro disso, uma parte você deve ter para sua liquidez, sim. Uma parte você deveria blindar aí no futuro, uma parte da previdência, pelo que a Dani falou, né? Isso é muito importante, de ter o dinheiro de maneira rápida para a família. Então, algumas pessoas falam, eu invisto melhor do que qualquer plano de previdência. Gente, a Dani já começou dizendo que os planos de previdência, né, das seguradoras têm gestores especializados. Estão de olho no mercado. Nada contra você entender sobre investimento. Mas é o que a Dani está falando. Você não está de olho 100% no mercado a todo momento. Nesse momento de pandemia, qual é o momento certo de comprar ou de vender? Eu duvido que uma pessoa física, pelo menos desse fora aqui, tenha tanta certeza como um grupo de economistas que estão lá acompanhando a situação do Brasil e de fora. Porque nesse momento são muitas análises de retorno e também de risco de dar certo aquela movimentação, mas também de dar muito errado. Então eu prefiro apostar num grupo colegiado de pensadores, né, que conseguem olhar o cenário que pode vir a acontecer do que tentar acertar esse cenário sozinho. Então eu estou falando, nesse momento é melhor a gente ser prudente, né, Dani? Sim, é não verdade. fazer grandes movimentos. Então vale a pena essa reflexão. E o meu professor Márcio Malfatti, meu professor de Direito, que bacana, que honra, ele pergunta se paga os beneficiários mesmo no período de acumulação. Sim, no período de acumulação, que é o período em que você ainda está contribuindo para a sua previdência, formando sua poupança, ali, sua reserva, é justamente o período em que paga para os beneficiários, caso ocorra o falecimento do cliente. Porque esse dinheiro não pertence à seguradora, esse dinheiro é uma aplicação do cliente. E aí acaba sendo um valor que tem que ser devolvido ao beneficiário que o participante nomeou. Agora, se tiver já naquele período de recebimento de renda, que é um período seguinte à acumulação, quando o cliente para de poupar e ele já vai começar a receber a aposentadoria. Caso ele venha a falecer, essa reserva não é devolvida para a família porque ela já foi transformada numa aposentadoria e ela pertence à seguradora. Então, o que é devolvido para a família é caso ele tenha optado por uma renda que seja reversível ao beneficiário. Se ele optou por uma renda assim, aí essa renda vai passar então a ser paga para o beneficiário que ele indicou, ou para o cônjuge, ou para os filhos. Agora, se ele optou por uma renda só para ele, que é a vitalícia, caso ele faleça, nesse momento de recebimento da renda, aí não passa nada para a família. São escolhas também que são feitas no momento de se aposentar. Né? Então, tem as duas fases. Mas na fase da acumulação, que é a fase anterior, sempre é devolvido para a família o dinheiro, porque ele pertence ao participante, né? E complementando o que o Valdo falou, realmente, a questão de você mexer no dinheiro da sua aposentadoria, né, que você está ali juntando, acumulando, ela tem que ser muito bem pensada. Porque se você resolver resgatar, você vai ter que abrir um novo plano quando você quiser voltar a contribuir. E são decisões que a gente costuma adiar, por uma questão mesmo de finanças comportamentais, né? O ser humano, ele gosta de gastar, é normal, são finanças emocionais, até tem prêmio Nobel falando isso. Para gastar, para a gente é fácil. É igual fazer exercício, né? Ninguém quer. Então, tudo que dá mais trabalho, o nosso cérebro costuma não querer. Então, você guardar dinheiro é um trabalho. Por isso que é bom você guardar de uma forma meio que automática. Deixa lá debitando da conta e já aplicando o seu dinheiro. Porque se você todo mês tiver que fazer isso, a gente acaba, às vezes, postergando, colocando outra conta na frente. Então, tem que ser uma coisa automática para facilitar as suas buscas, né? As suas escolhas. E quando você cancela totalmente o plano, é mais difícil retornar. Se tiver necessidade de diminuir a contribuição, reveja se não é o caso de diminuir o valor, depois aumenta, ou se for necessário mesmo, suspenda as contribuições, né? Para um tempo de pagar, a Previdência permite essa suspensão da contribuição, e depois, quando você estiver num momento melhor, que seja breve, você volta a contribuir novamente para o seu plano. Até porque tem pessoas que têm participação da empresa no plano. A pessoa contribui, e a empresa dela também contribui junto com ela, é a contrapartida. Se você diminui sua contribuição ou para de contribuir, a empresa também vai parar. Então, para você acaba sendo uma perda financeira. Quer complementar alguma coisa, Valdo? Eu quero uma que eu anotei aqui, Dani, ainda nessa situação. As pessoas, eu vi aqui, mas tem duas coisas, elas estão ligadas. Eu vou falar de uma questão só. Me falou o seguinte, o meu PGBL
está caindo muito a rentabilidade, né? Principalmente em março. Ok, março e abril, gente, março foi estopim de tudo. Então, todos os fundos de previdência privada, tá, todos os VGBLs, caíram drasticamente no mês de março. Uns mais, outros menos. Eu não sei se a pessoa que fez a pergunta, se o fundo dela, Dani, tem muita renda variável. Tá? Se tem, com certeza caiu muito, a pessoa se assustou. Esse mês de abril ainda continuou ainda com os maus resultados, ok? Agora, ela não deve ter desespero, porque se tem uma concentração de renda variável, novamente, tem especialista dentro desses fundos de investimento atuando para ver esses impactos. Se a pessoa, de repente, pensar em resgatar esse PGBL agora, é o pior momento que ela poderia fazer. Aí vai concretizar uma perda mesmo. Aí ela perdeu dinheiro porque ela concretizou resgatando. Então, eu diria o seguinte, tá, mas eu não estou aguentando mais essa rentabilidade. Então, a Dani concorda comigo que é o seguinte, então, nesse momento, gente, está caindo demais, dentro aí da sua seguradora, vão existir outros PGBLs que você pode fazer um estudo com o seu gerente, com o seu assessor, migra, faz uma portabilidade desse PGBL que para você está muito agressivo nesse momento e vai para um menos